Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao vídeo com análise das duas lutas principais do UFC 312, duas disputas de cinturão, duas lutas muito boas, com nível técnico altíssimo, mas antes da gente falar dessas lutas, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal para não perder o nosso conteúdo. Agora sim, bora para as lutas. Vamos falar então das duas disputas de cinturão que a gente vai ter nesse UFC 302, duas lutas incríveis. Eu vou falar primeiro do co-main event da noite, além do cinturão do peso palha feminino, luta entre Weili Zhang e Tatiana Suárez. A Zhang, novamente ostentando o cinturão, vem para esse combate tentando aumentar ainda mais o seu legado. Vem de 4 vitórias seguidas, mas só vai para a sua 12ª luta no UFC. E em 9 dessas, valendo o cinturão. Tem um cartel de 9-2 dentro do UFC e de 25 vitórias e 3 derrotas como profissional de MMA. É uma striker muito polida tecnicamente, tem bom poder de nocaute, no volume mesmo, muitas combinações, muitas variações, muitas angulações, tem um jogo incrível mesmo, um jogo de pressão muito forte, uma trocação dinâmica e aplicada, muitos chutes baixos e chutes altos também, ela é forte no jogo de isometria, defende bem quedas e queda bem também, meio que na base da brutalidade, assim, agarra seu oponente e joga no chão com força. Tem um bom controle posicional, um ground and pound muito ativo, se defende bem na guarda, algumas transições, bom queixo e muito cardio. Essa chinesa não cansa. A Tatiana Suárez, depois de um tempo aí sem lutar, enfim chega para disputar o cinturão. Tá invicta na carreira, tem um cartel perfeito com 10 lutas e 10 vitórias como profissional de MMA. É uma striker canhota, com algum polimento técnico, joga na base bem aberta, parecida com karatê assim. Tem combinações curtas em jab direto, chutes baixos muito bons e muito fortes. Joga na longa para média distância, sempre com muita pressão e muito volume. Ela é muito agressiva no clinch, é forte no jogo de isometria, defende bem quedas e queda muito bem também, principalmente usando o judô, que é uma das suas armas. Ela é muito agressiva no solo quando está em posição de superioridade, tem um ground and pound pesado, muito controle posicional, ótimas transições, é finalizadora e às vezes ela dá algumas brechas bem perigosas no solo, isso pode ser arriscado contra a Weili Zhang. Tem um bom queixo e também não costuma cansar fácil. Tá? Com relação às medidas físicas, a Suárez leva vantagem 7 centímetros a mais na envergadura e nesse momento as odds estão apontando uma luta bem parelha. Tá? A Zhang tem a odd de 2.10 e a Tatiana está com a odd de 1.88, bem equilibrado. As estratégias para a gente operar essa luta são as seguintes, são duas boas grapplers, então quem levar a luta para o solo vai estar em posição de superioridade, ou seja, se a Zhang conseguir a queda, back Weili Zhang pelo período em que ela se mantiver em posição de superioridade até ela finalizar a luta ou encerrar o round. O mesmo cenário trazido inverso, né, nessa primeira sugestão, é válido se a Tatiana Suárez aplicar a queda, back Tatiana Suárez pelo período em que ela se mantiver em posição de superioridade até finalizar a luta ou encerrar o round. Uma terceira estratégia que é bom a gente ficar de olho é o seguinte, a Tatiana nunca lutou 5 rounds na carreira, tá? E a gente não sabe como é que isso pode influenciar o cardio dela, são 25 minutos de luta em altíssimo desempenho. Entretanto, a gente sabe que a Weili Zhang não cansa, né? Ela tem muitas lutas de 25 minutos e ela chega no último round com o mesmo gás que ela estava no primeiro. Então, se essa luta chegar ali no intervalo do terceiro para o quarto round e a gente perceber que a Tatiana começou a cansar, começou a perder um pouco o gás, dá pra gente trabalhar um back Weili Zhang, porque dali para frente a luta vai ficar muito favorável para a chinesa. Essas são as estratégias para essa luta. Agora vamos falar da luta principal do UFC 312. Na luta principal da noite, a revanche valendo o cinturão dos médios, Dricus Du Plessis e Sean Strickland. O Du Plessis vai para sua segunda defesa de cinturão, tem uma sequência absurda de 8 vitórias seguidas no UFC, mantém uma invencibilidade de 10 rodadas e na carreira mantém um cartel de 22 vitórias e 2 derrotas como profissional de MMA. É um striker com bom refinamento técnico, movimentação também um pouco estranha, algumas boas combinações, jabs diretos bem encaixados, tem um bom poder de nocaute, uma guarda bem fechadinha, bom jogo de isometria, joga bem e defende bem quedas e aplica quedas muito bem também, tem um bom controle posicional, tem boas transições no solo, é um cara finalizador, se você vacilar, como na última luta você viu a Adesanya fazendo, vacilou, ele finaliza, tem um bom queixo e um bom cardio também.
O Sean Strickland, ex-campeão da categoria, vem de vitória na última rodada, é veterano já na organização, na carreira ele tem um cartel de 29 vitórias e 6 derrotas como profissional. É um striker com bom polimento técnico, trabalha na média distância, bom volume de golpes, ótimas combinações. Ele anda para frente marchando de uma forma meio esquisita, levantando sempre o joelho, que é estranho, mas é funcional, funciona bem. Tá andando para frente o tempo todo na luta. É um dos melhores atletas no boxe na categoria e também entre todos os atletas do UFC. Tem um jogo de isometria ok, defende bem quedas, não queda bem. Tem um controle posicional razoável, um bom ground and pound, quando ele está por cima, bom queixo e bom cardio. Com relação às medidas físicas, os dois têm exatamente a mesma envergadura e as odds nesse momento estão apontando o Du Plessis bem favorito, com a odd de 1,48 contra 3 para o Strickland. E as estratégias para essa luta são as seguintes. Não deve acontecer, mas caso o Du Plessis consiga a queda, backdricos Du Plessis pelo período em que ele se mantiver em posição de superioridade até finalizar ou encerrar o round. A segunda estratégia é a seguinte, o Strickland ele tem um jogo bem mapeado, uma sequência infinita de jabs, sempre andando para frente, chuta pouco, né? De vez em quando dá um outro low kick para desestabilizar o seu oponente, mas sempre mantém o mesmo ritmo, sempre. O Du Plessis tem um ritmo muito acelerado, principalmente no primeiro round. Ele tem um jogo que aceita trocação. Além disso, o poder de nocaute com um golpe singular nessa luta está nas mãos do Du Plessis. Tem uma mão muito pesada ele. E com esse conjunto de valência, tem valor já iniciar em backdricos Du Plessis, porque tem a grande chance dele já vencer essa luta no primeiro round. A terceira estratégia aqui é a seguinte, ainda que na última rodada o Du Plessis tenha mostrado uma evolução assustadora com relação à sua capacidade cardiorrespiratória, nesse quesito o Strickland é superior. Ou seja, imaginando um cenário de uma luta equilibrada, a luta chegando no terceiro round e passando, tem valor um back Sean Strickland, porque no quarto e no quinto round ele deve ter mais cardio, deve ter mais fôlego, e aí vai começar a fazer a diferença, a vantagem a favor dele contra o Du Plessis. Espero que você tenha gostado dessas análises. Bora para a luta, vamos ver o que vai acontecer. Lembre-se de operar com responsabilidade e lembre que você tem que ser maior de 18 anos para fazer essas apostas. Um abraço, até o próximo vídeo de análise. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder esse tipo de conteúdo. A gente se vê depois.